Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Bom Pastor Connect neste domingo, dia 11 de abril, segundo domingo da Páscoa, conhecido também como domingo da Divina Misericórdia. Por isso, quero com muito carinho te acolher para este nosso encontro com Cristo ressuscitado, neste tempo pascal, e principalmente encontrar com o Senhor em sua palavra, através do seu Santo Evangelho, que hoje está em João capítulo 20, de 19 a 31. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhe as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados que creram sem terem visto. Jesus realizou muitos outros sinais diante dos discípulos que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que acrediteis que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, olhamos para a experiência do encontro com o ressuscitado, e principalmente algo fundamental, que é o sentido da fé, o crer verdadeiramente. E assim os discípulos estão reunidos em comunidade, estão unidos para ouvir a palavra, de poder fazer a memória do Cristo. E assim, ao mesmo tempo que estão reunidos, ainda trazem consigo a questão do medo dos judeus por tudo que aconteceu com Cristo Jesus. E aí Jesus se coloca no meio deles. E a primeira coisa que Jesus ressuscitado diz é a paz. A paz esteja convosco. Por 3 vezes no Evangelho, Jesus, ele traz esta boa nova, esse shalom, a paz. E a paz vem com todo o significado de vencer os medos, de poder, aonde estamos com o coração fechado, com as portas fechadas, quando Jesus vem, ele traz a paz. E a paz faz vencer tudo quanto é medo, tudo quanto é angústia, tudo quanto é situação que quer nos prender em nós mesmos. Daí então é uma paz que vem até mesmo com compromisso de poder Jesus enviar os discípulos e assim com o sopro do Espírito Santo para que possam realizar a ação da misericórdia do Senhor, que é justamente conceder o perdão aos pecadores, algo que nós experimentamos no próprio sacramento da confissão, experimentar a misericórdia do Senhor quando recebemos o perdão. E hoje, domingo da Divina Misericórdia, é a misericórdia do Senhor que se torna um grande oceano para podermos mergulhar e fazer a experiência de vida nova. Por isso, a Páscoa, por isso, o tempo de ressurreição.
Queremos ressuscitar, queremos viver a graça de uma vida nova com o Senhor. Depois olhamos para Tomé. Tomé que não estava com os discípulos nessa aparição primeira de Jesus. E assim, estando ausente da comunidade, mostra também até o sentido. Aquele que está longe da comunidade, que está afastado, a fé, ela perde a força. E por isso Tomé, ele foi incisivo em dizer: se eu não ver as marcas, a marca dos pregos em suas mãos, se não puser o dedo nas marcas dos pregos, e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. Quantas pessoas que trazem consigo uma incredulidade, deixando até mesmo a dúvida invadir o coração a ponto de não crer verdadeiramente. E olhe que os discípulos disseram: Tomé, vimos o Senhor. E o crer no testemunho é fundamental. Quantas vezes nós queremos falar do Cristo, anunciar Jesus, falar do seu amor, da sua misericórdia, e muitas pessoas não acreditam, muitas pessoas não creem de verdade. Mas aí depois, novamente, quando Jesus esteve novamente com os discípulos, colocando-se no meio deles, e aí Tomé estava junto. E aí Jesus, ele disse a Tomé: põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos, estende a tua mão e coloca no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Jesus faz com que Tomé, ele toque as marcas da crucificação. Mas ao mesmo tempo que Tomé toca o Cristo, na verdade, ele é tocado, porque no seu coração havia muito mais chagas. As chagas da incredulidade, da desesperança, as chagas até mesmo da tristeza, por tudo que aconteceu com Cristo. E por isso, Jesus, ele quer também tocar as feridas, as chagas do nosso coração. Por isso, nosso coração precisa estar aberto ao Senhor. E aí Jesus, ele conclui: acreditastes porque me viste, bem-aventurados os que creram sem terem visto. É aqueles que de fato acreditaram no Senhor. E dessa forma, com essa celebração, com a liturgia desse dia, peçamos ao Senhor que aumente nossa fé, meu Senhor e meu Deus. E aí foi acrescentado: eu creio, mas aumenta a minha fé, uma fé que nos faz fazer a experiência com o ressuscitado, de caminhar com Cristo e dele receber as graças e bênçãos de sua Páscoa, para que de fato todos nós possamos encontrar a paz e poder ressuscitar verdadeiramente com o Senhor, para a glória do céu, para a glória da vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria e de São José, desça sobre você, sua casa, sua família, sobre o seu domingo, a sua semana, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Meus queridos, feliz domingo, feliz dia do Senhor, feliz dia da divina misericórdia. Meu abraço com muito carinho a todos e nunca se esqueça, o amor de Cristo sempre nos uniu.